princípios da prática do Kung Fu e a gente vai falar um pouco sobre isso com o professor Fabrício Lisboa, que está aqui comigo. Inclusive, são princípios aí até quase franciscanos, né? Trazendo um pouco mais aqui para a nossa cultura. Professor, boa noite. Como implantar, né, e como, digamos, atrair as pessoas a praticarem algo que tem princípios que deveriam ser humanos, independente de onde eles vêm, né, mas que tem uma cultura tão forte, né, vinda do outro lado do mundo, da China, aqui para o Brasil? Na verdade, a cultura em si, ela é bem diferente da nossa, né? Isso é uma coisa que chama a atenção, mas algo deles que tem muita força é a disciplina e a repetição das coisas até que se aprenda aquilo, né? Isso é um fato importante para que os orientais eles desenvolvam tanto em diversas áreas, né? E isso que muitas vezes descende da cultura, e isso é que nossa cultura precisa absorver. Essa questão de continuar insistindo numa coisa é importante para a vida, né? Então, essa questão de manter a longevidade, de manter a boa saúde, isso vem muito do oriental por própria disciplina, né? Você sente alguma dificuldade justamente por termos aqui no país, a gente sabe que a cultura do brasileiro é uma cultura bem diferente, como você disse aí, na hora de implantar a questão realmente da educação, do viver, vamos dizer assim, o aluno está ali na sua frente, está ali aprendendo algumas situações não só físicas, mentais, culturais, mas quando ele vai para o mundo e volta, às vezes volta com os vícios, é algo mais difícil, você sente isso aí no dia a dia? Esse é o maior problema que a gente encontra hoje. Na verdade, os jovens eles têm uma dificuldade de se relacionar, apesar das redes sociais, mas essa questão de conviver num ambiente como o Instituto, por exemplo, de fazer novas amizades, de interagir com o seu próprio corpo, que isso está se perdendo, né? E, além do mais, os jovens hoje eles têm a capacidade de planejar o domínio do mundo, mas na hora de fazer eles se retraem. Então, basicamente, está faltando a atitude, a ação. A mente trabalha muito, mas o corpo está defasado. Então, eu não tenho uma conexão corpo e mente adequada. Então, a atividade física, a prática disciplinar de alguma coisa necessita dessa presença mais forte. No caso do Kung Fu, o autoconhecimento é muito importante, então. Muito, muito importante. O Kung Fu, eu queria que você explicasse um pouco para quem está em casa, né? Como falou, inclusive, a estudante ali, mexe muito com o corpo, mas mexe muito com a mente. Sim. Né? De que forma se pratica o Kung Fu no que diz respeito a, digamos, modalidades, a forma de apresentação, Sim. se há competição ou não, por se tratar de uma arte marcial, até para o pessoal que está em casa se informar melhor. No caso prioritário, por exemplo, como ela falou, a grande questão aí da questão mental é um fator importante. Por quê? Porque você começa a ter liberação de diversas substâncias pelo próprio exercício. E isso já te traz uma alegria pós-exercício, uma coisa mais de tranquilidade depois, né? A grande questão também é porque essa questão da atividade física hoje é um paradigma que muitas pessoas às vezes têm uma certa dificuldade de absorver, porque elas precisam tomar isso de posse para o seu dia a dia, né? Isso é algo que é preponderante. Então, assim, basicamente hoje nós temos uma sociedade que necessita de atividade física para conter a saúde, mas ainda temos uma sociedade um pouco que está acordando ainda para isso, né? Esse é um ponto que precisa ser colocado em prática. A grande questão também dos princípios que o Yalman traz, por exemplo, é que a gente precisa ter fidelidade com as coisas. A gente precisa ser mais fiel, a gente precisa ser mais, entrar em auxílio às pessoas, né? Nós estamos muito ligados com o eu, né? Só que os outros necessitam uns dos outros, nós necessitamos uns dos outros. Então é importante que essa ajuda ao próximo, ela seja sempre incentivada, né? Que esse apoio que as pessoas devem dar umas às outras sejam sempre incentivadas, não só na família, mas entre os amigos e demais pessoas ao redor. Digamos que o dia a dia tem que ser uma extensão do que ele aprende ali dentro da aula, basicamente. Que é justamente colocar em prática todo isso. O Instituto Yalman é uma família, né? Então você leva para ali os princípios importantes que a unidade familiar tem e que precisam ser estimulados, né? Está se percebendo a perda de respeito aos professores, a perda de respeito muitas vezes ao pai, à mãe em casa ou aos avós. Então isso deve resgatar esse respeito aos parentes, respeito às pessoas mais velhas. Isso é que é importante. Para que a pessoa aprenda de lá. Para mim, não importa que a pessoa seja um grande campeão de luta, mas que tenha princípios. Com certeza. Digamos, deveria ser o básico de qualquer prática esportiva ou até de qualquer atividade física. A gente tem algumas imagens aqui que eu queria
né, que você explicasse um pouco sobre essa prática aí que a gente vai conferir agora, né, que a gente comumente vê em filmes chineses, né, Sim, filmes sim. lá do Oriente. O que é que significa essa prática? Esse aí é Qilin, né? É um animal mítico chinês, né? Que ele serve justamente para quando você, por exemplo, vai abrir um restaurante, aí a gente ele vem trazer bons fluidos ao local, para trazer boa sorte, né? Então, sempre que você tem um evento em alguma coisa aqui na cidade que é para trazer boa sorte, que é para trazer alegria, aí a gente faz a dança com o Qilin, né? E aí as pessoas soltam pequenas bombinhas, colocam às vezes alface para ele comer, ele faz uma apresentação como se fosse. Então você tem que se imbuir realmente de virar o animal, né? De virar o ser místico para trazer aquela coisa de bondade, afastar as coisas ruins, né? Lembra muito algumas culturas nordestinas que tinham a carranca, Sim. por exemplo, que espantava as coisas ruins da casa, né? Então, basicamente, o chinês tem muito isso, de espantar coisas ruins de perto, né? Espantar os malefícios das coisas, né? Do dia a dia. Inclusive, os gestos ali, a forma de se expressar de quem está ali vestido no dragão, não é isso? Sim, sim, sim. No dragão. Qual é a ligação com o Kung Fu em relação a isso aí? O principal dessa questão toda é unificar as pessoas. As pessoas se espantam quando vê aquilo, Sim. porque faz muito barulho. Na verdade, o Qilin é um unicórnio. A cabeça dele é um dragão, mas ele é um unicórnio, né? Então, ele tem a questão de atrair o olhar das pessoas e une as pessoas para comentar aquilo, né? Então, justamente, ele traz uma energia que as pessoas começam, oh, que coisa engraçada, eu nunca tinha visto isso, essa coisa toda. Mas, assim, ele tem justamente esse intuito de unir as pessoas, de unir intuito de uma coisa só, né? Ele trazer aquela coisa boa para que as coisas fluam de forma correta. É bem interessante. Quando a gente fala aqui de artes marciais, a gente sempre... as artes marciais e também trazendo um pouco para o Brasil, a prática da capoeira, que tem uma expressão cultural muito forte. Sim, sim. Né? Então, é interessante porque une não só a questão da prática, digamos, meramente esportiva, ou da atividade física, né? A questão do trabalho em grupo, né? do autoconhecimento. As artes marciais, elas demonstram muito isso, né? É um princípio, não é a prática pela prática. Eu acho que é bem interessante e tem que ser incentivado justamente. Né? Quais são as dificuldades que vocês encontram ainda hoje para difundir um pouco esse esporte aqui, essa prática, essa atividade física? Para difundir hoje uma arte marcial, eu bem comentava isso com alguns amigos, a arte marcial, na verdade, hoje, dependendo do que você pratica, ela não te sustenta, ela é um hobby, tá? Inclusive, você é fisioterapeuta e administrador, né? Isso, correto. Faz praticamente como hobby mesmo. Exatamente. Né? Então, assim, é uma coisa que eu tenho verdadeira paixão por isso, né? Então, assim, é uma coisa que eu mantenho. E quando eu fiz meu juramento, foi esse o intuito de preservar o estilo, preservar um histórico, porque isso é um fato histórico, né? Isso é uma criação, pessoas criaram isso, né? Então isso é uma forma de respeito aos ancestrais, né? Mas aquela questão de você manter uma arte marcial funcionando, vai muito do professor e como ele lidera seus alunos, tá? Porque se você lidera para o mal, maus alunos você formará. Tá? Então, assim, é importante que o professor tenha uma conivência com as coisas, que ele esteja praticando sempre, também com os alunos, né? Isso é importante. Hoje, a dificuldade grande que nós temos com relação à divulgação da arte marcial é porque as pessoas ainda veem isso como um certo... uma parte de misticismo e outra parte de certo preconceito, Sim. Né? De chegar lá, não, eu vou para lá, eu vou terminar levando pancada, eu vou terminar... Mas não acontece assim, dessa forma, né? A pessoa vai treinar, quando encontra pessoas de bem para treinar, você se sente em casa, você se sente em família. Com certeza. Existem os bons e os maus, Sim. digamos, professores, profissionais. Né? Então, acho que está dado um recado. Interessante essa mensagem, né? Que é uma entrega sua. Né? A gente remete a lembrar um pouco da matéria em si, né? Quando se fala realmente em humildade, em entrega, né? Sem esperar algo em troca. Né? Sim. Eu acho que é isso que quem pratica o Kung Fu. Em relação até, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, o interessante é que se fala muito, também tem um termo que se usa muito quando se fala em artes marciais, o mestre. Quem é mestre, quem não é mestre, como se tornar mestre no Kung Fu? Não, na verdade, o intuito de mestre, assim, ele vem com o tempo. Na verdade, quando os seus alunos vão se formando e com o passar do tempo, os meus mestres, que com o passar do tempo também vão vir a ir embora, desaparecer, coisa e tal, aí você só assume aquela categoria de mestre realmente quando seus antepassados já se foram. Né? Então você vai ficando descendente daquilo. Cria-se uma família nesse sentido aí também, né? Exatamente. Então é como você ter em casa seu pai, que é o chefe da família, você saiu para ir trabalhar, constituiu família e coisa e tal. Até então, quando sua família perde seu pai, eu estou dando uma forma hipotética, lógico, você meio que assume como primeiro filho. Então o primeiro filho ele vai assume
aquela questão toda, assumir a mãe que ficou, assumir... Então, tem toda essa questão. Por isso que intitular mestre, muitas vezes vai muito do aluno, dele considerar isso do professor, mas de você, partindo do próprio professor, só vem realmente com a descendência. Exatamente. Fabrício, obrigado aqui pela participação, parabéns aí. Não, eu que agradeço. Pelo trabalho, muito legal, muito interessante aí a união entre a prática esportiva e muita cultura, né, que traz consigo aí o Kung Fu, né? Com certeza. O importante do Yao Man é ser como mendigo, né? Humilde, né? E você tem a porta aberta em todo lugar. Tá certo. O esporte sempre trazendo lições aí e a gente aprendendo muito aqui no Itararé Esportes. Obrigado, professor Fabrício. Obrigado. A gente faz o intervalo agora e na volta falaremos sobre futebol. Futebol profissional, 13 Campinense em destaque. Também falaremos sobre futebol amador, Supercopa Duraplast também em destaque. Até já.